Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações. E para o nosso preparo, nossa ambientação, nós vamos ver e ouvir um vídeo da música Prece de Bianca Assis. Solidão, não estás sós. Segredos e dúvidas se desvendam para nós. Aos que desejam crer, incessantemente crescer, estás com Deus. Abra Ele o seu coração, Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar, Senhor. Quero viver pra sempre amar, sem sons, ruídos e confusões do dia a dia. Surgem acordes e melodias em harmonia. Que desejam crer, incessantemente crescer, estás com Deus. Abra Ele o seu coração, Senhor, me ajude a caminhar, permita-me pelo seu olhar,
depois dessa linda canção, só mesmo continuar, Senhor, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, nessa casa que nos acolhe e nos abraça, para estudar um pouco mais os seus ensinamentos, que nos ensina a caminhar. Obrigada pela oportunidade, pedindo a Ti, Senhor, que possa envolver nossa irmã que trará a mensagem. E todos nós tenhamos, Senhor, ouvidos de ouvir e entender essa mensagem que cale aos nossos corações. Envolva todos que se encontram lá fora, Senhor, nesse tempo. Que o Senhor possa amparar e proteger a todos que se encontram na rua, todos que estão indo e vindo para suas casas. Envolva todas nós e toda a humanidade com o seu amor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos chamar a nossa irmã Luzia Souza, que frequenta o Grupo Espírita Missionário da Luz, o nosso Grêmio, que fica na Rua do Fomento, 600, Santa Cruz. Trazer para nós, nós estamos iniciando o 5º mês do projeto educativo doutrinário, nosso PED, com a fé ativa construindo uma nova era, e nossa irmã vai trazer a eficácia da prece. Então, que a gente possa estar acompanhando aí o trabalho da nossa irmã. Boa noite a todos. Trago um abraço forte para todos do Grêmio, que, como já foi dito, é a casa espírita que eu frequento mais vezes. Não vou falar que é a única que eu frequento, mas eu participo da parte mediúnica, participo das atividades mais integradas lá no Grêmio. Mas vocês vão sempre nos estar vendo maravilhosamente nesse trabalho de garimpeiros que haverá em setembro, dia 5 de setembro, a gente vai estar junto. E como já foi pedido, participem, prestigiem, porque é para uma nobre causa que está surgindo lá mesmo no Doce Morada, que é um espaço para que a gente também possa participar de algumas atividades que demandam, às vezes, de pedidos, às vezes até de cancelamento, como aconteceu no Emigran, por um problema. E aqui a gente vai ter um espaço maior que possa nos atender. Então, é um motivo muito importante. Lá no Amadon, agora, já está praticamente pronta a quadra poliesportiva, todos os eventos que são feitos pelo Doce Morada, que são feitos pelo Acena, são atividades que estão pensando no benefício para o nosso ser, e não só lá do 28º, que tem uma participação maior pelo abrigo ser lá. Então, dado o recadinho aí, e mais, desde hoje, parabéns pelos anos de existência da casa, parabéns a cada componente que trouxe o seu grãozinho de colaboração. Grãozinho porque a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a eficácia da prece. A prece, ela tem uma eficácia tão intensa, e isso não é só religiosamente falando, é também cientificamente falando. Como Kardec era um grande estudioso, e Kardec não podemos colocar a distância dele, por exemplo, ter um diploma como hoje, como cientista. E fique bem claro para nós, se para alguém não está tão claro, que já ouviu falar, ele era um cientista. Não diplomaticamente cientista, mas ele utilizava métodos científicos para trazer a doutrina espírita. Então, a prova da eficácia da prece é científica também. E a gente vai ver isso ao longo do estudo. Nós ouvimos no início a música da Bianca Assis, que foi mais que inspirada, uma jovem que participava do nosso CEU, agora ela está no Rio Grande do Sul, está com outras atividades, mas aqui ainda, quando ela teve essa inspiração em agradecimento, agradecer é indispensável
não só por nós, mas também, acabei de lembrar que é bom, mas também pelo próximo, pelos outros. E a gente também vai discorrer sobre esse assunto. Pode passar primeiro, por favor. O que é orar? A eficácia da prece, a comunhão de fluidos e transformação. Então, nós estamos começando a falar um pouquinho aqui, né, da Gênese, que é onde Kardec colocou qual é a eficácia da prece, que é a comunhão de fluidos e transformação. O recurso da oração que nos ensina a ser melhor. Porque quando a pessoa para fazer uma prece, esta prece é de humildade. É um momento seu de humildade para com o Criador. Então, ela nos ensina a ser melhor de que forma? Porque quando você faz a prece, daqui a pouco a gente já está colocando ali, na horizontal ou na vertical, que há uma diferença, que a gente vai também falar sobre isso, quando a nossa prece está na vertical, ela realmente atinge aqueles que estão cuidando de cada um de nós. Vai chegar a Deus? Vai chegar a Deus. Se alguém pensa assim, poxa, eu faço a prece, mas a minha prece, né, chegar a Deus está muito distante. Não. Ele está próximo de nós a partir dos nossos atos, dos nossos pensamentos, em especial do nosso sentimento. Então, quando eu sinto, quando eu me emociono, através, né, das minhas palavras, das minhas ações, da minha prece, é isso que vai atingir aqueles responsáveis, que são os nossos anjos guardiões, os espíritos protetores do nosso bairro. Inicialmente, né, quando a gente pensa no bairro, a gente tem várias residências. Essas residências, cada um tem seu espírito protetor. Não foge à regra, vamos dizer assim, não só simbolicamente falando ou metaforicamente falando, mas o nosso planeta de provas e expiações, ele é uma cópia do mundo espiritual. Então, não tem por que a gente dizer, por exemplo, né, que às vezes a gente ouve alguém dizer, porque daqui a pouco o espírito vai descer. Descer de onde? Subir para onde? Perdão. Subir para onde? Descer para onde? Porque vários espíritos estão aqui. Nós somos espíritos e aqui tem milhares de espíritos que desencarnaram, mas permanecem no planeta. Não quer dizer que ele foi para a Lua ou então para a nuvem só porque ele desencarnou. Ele desencarnou, ele está sendo tratado espiritualmente, isso todos, né, nós conseguimos estudar. Pela notícia dos espíritos, eles estão aqui, em hospitais que alguns, não veem, sendo tratado por espíritos superiores que alguns de nós não veem, mas sentimos a presença. Então, encarnados e desencarnados estão no planeta. Ninguém desencarna hoje, vai para a Lua, vai para Marte, vai para outro planeta. Para outro planeta, você vai ter, vamos ter que ser preparados perispiritualmente para estar nesse planeta. Porque tudo no nosso planeta envolve o quê? Matéria. Matéria menos ou mais fluídica, quintessenciada ou não, mas é matéria. Estamos sendo iluminados espiritualmente aqui, mas temos lâmpadas para iluminar. A energia, ninguém está vendo a energia vir para cá, mas ela vem com um fio condutor para que ilumine o salão. Da mesma forma acontece com o perispírito.
nós temos a ligação do espírito, o perispírito é o fio condutor, porque o espírito não é que ele não tenha a capacidade, mas na matéria que nós estamos, ele iria causar alguma deformidade no nosso corpo, se fosse diretamente no corpo. Então é necessário no nosso planeta o perispírito para isso, que é o condutor do espírito para que ele aqui esteja. E precisamos do quê? Aqui tem a lâmpada, precisamos do corpo. O corpo faz exatamente um pouco mais essa função, que é para que nós nos vejamos neste planeta, que as formas, né? Existem formas, poxa, milhares é pouca, né? Todas as formas de matéria nós temos no nosso planeta. E já conhecemos algumas de fora do nosso planeta. Tudo isso porque a gente falou? Porque a prece é uma energia, é uma junção de fluido que atinge diretamente alguém encarnado, diretamente alguém desencarnado e vai estar envolto também da ligação espiritual entre nós e os espíritos superiores e os espíritos que já têm a benevolência, a competência pelo tempo de trabalho de estar junto aos espíritos críticos e até não sabemos, não temos palavras para isso, para colocar de outra forma, a não ser também que eles possam estar com Deus. Porque todos nós estamos, não é verdade? A gente já falou sobre isso, nós estamos com Deus, sabendo o quê? Nós estamos a caminho de, não podemos dizer exatamente uma presença, mas estamos a caminho dessa comunhão total com Deus. 3 objetivos fundamentais da prece: louvar, pedir e agradecer. Aí eu coloquei ali algumas imagens só para a gente, né, ter a ideia do louvar, pedir e agradecimento. Coloquei uma criança sorrindo, né? Gratidão é uma carta de amor que a gente envia para o universo. São essenciais, né? São objetivos fundamentais e essenciais da oração. Louvar é estar, né, em comunhão com o Criador de uma forma mais intensa, mais humilde. E aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. E pedir, toda vez que nós pedimos alguma coisa, né, ao nosso Criador, é uma forma de invocação que a gente faz, louvar e pedir, é uma forma de invocação junto a Deus. Porque Ele nos ouve, mas nós temos o quê? Os espíritos que, a trabalho do universo, a trabalho do nosso Pai Criador, estão para nos ouvir. Então, pedir a Deus, mas eu posso pedir, por exemplo, uma casa? Posso. Eu posso pedir um carro? Posso. Mas será que um carro, uma casa é necessário para mim nesse momento? Aí alguém pode dizer, para mim é. Ok. Só que nós teremos isso se for um pedido material à medida que trabalhamos para conquistar isso. Não é proibido a nenhum de nós fazer esse tipo de pedido, que é um pedido o quê? Material, que a gente estava falando da matéria. Não é impedido a nós pedir coisas materiais. Exemplo disso, quantas vezes vários espíritos que já estiveram aqui no planeta, como Madre Teresa, como Chico Xavier, pediam ajuda espiritual para alimentar algumas pessoas, para montar um hospital, e obtiveram. Era o material que eles estavam pedindo apenas? Não. Eles estavam pedindo as condições para que tivesse
o atendimento a pessoas mais necessitadas. Como agora mesmo, de vez em quando vocês vão ver corrigindo assim, porque eu estou assim, uma idosa já atropelando as palavras. Então, a gente viu agora mesmo um pedido, que foi, vamos prestigiar a Casa Espírita. Olha, para chegar a esse espaço, ela primeiro esteve planejada espiritualmente. E os espíritos disseram que era aqui que precisavam iniciar algumas atividades comuns, né? Comuns hoje a gente fala do nosso seu, mas já teve outras nomenclaturas. Quantos encontros já tiveram aqui? Porque era a casa espírita maior fisicamente que tínhamos em Santa Cruz. E quantos eu vim quando era criança? Acreditam nisso? Claro, né? Já tenho 80 anos. Então, eu vinha para participação de atividade de evangelização. E isso, esses tijolinhos que foram colocados aqui materialmente, tiveram o quê? Sacrifícios. Foram sacrifícios que algumas pessoas fizeram. Simples, o pedreiro, várias pessoas que vieram com não só a boa vontade, mas tiveram que dispor da parte financeira. E tudo isso para quê? Para conforto físico, mas não era só o objetivo, era o espiritual, que atenderia tantas pessoas como atende até hoje e ainda vai atender por muitos anos. É assim que o mundo espiritual, que Deus trabalha conosco, nos mostrando, nos provando que a oração, quando eu faço, eu posso pedir o material, que ele será também a mim colocado. Só que quando eu peço a parte espiritual, a natural vai vir. Porque não adianta eu orar e pedir, por exemplo, para que Deus mude as leis da natureza. Ele não vai mudar. Mas a oração de cada um percebe. Olha a eficácia da prece. Quantas orações esta semana nós ouvimos as pessoas falarem que fizeram pelo vento que está chegando, pela mudança climática no nosso país. Porque até então a gente podia cantar, né? Não tem tufão, furacão, ainda não tem dessa forma. Mas hoje a gente sabe que a mudança climática está se fazendo. E é por nós mesmos, porque o nosso planeta está passando por transformações e nós estamos nos transformando com esse planeta. É uma das eficácias da prece. Ela nos transforma, ela modifica o nosso sentimento, o nosso pensamento. Mas quanto mais orgulhoso, quanto mais vaidoso for o nosso sentimento, as nossas palavras e as nossas ações, mais distante do Pai Criador nós vamos estar. É onde a gente chega no agradecer. Agradecer o tempo inteiro. A gente tem todos os motivos para agradecer. Olha a oportunidade da reencarnação. Olha a oportunidade que a gente tem a cada dia, enquanto estamos encarnados, de ter contato com algum inimigo de outra ou dessa existência, mas nos melhorarmos e não revidarmos com o pensamento ou com as palavras. E se a gente ainda revida com o pensamento, as palavras, ou então a gente agredir o outro, já não faz mais parte de nós. Isso é oportunidade. E agradecimento é indispensável, porque Deus não fez nada para nós como obrigação, até porque Ele fez realmente por amor a cada um de nós. E é por amor que a gente consegue ter até mesmo uma doença grave. Uma doença, há pouco tempo, uma pessoa parou de falar. E a gente estava relembrando a ela que é o momento, às vezes, de ficar em silêncio, às vezes até um resfriado, uma tosse. Você está num momento bom para silenciar, que talvez a gente esteja falando muito, esteja precisando silenciar um pouco e pensar um pouquinho mais. Porque o nosso pensamento, às vezes, fervilha tanto e a gente é impulsivo demais,
fala muita coisa e a gente precisa silenciar. Às vezes uma doença mais grave, né, que a gente acha grave, que se a gente for pensar direitinho, nem mesmo um câncer, um tumor maligno, ele não está para nos punir, ele está para nos auxiliar num aprendizado. Que lição eu estou aprendendo hoje com um tumor tal? Que lição eu aprendi desde o momento que eu sofri esse tal acidente? Que sofrimento foi esse? É como eu passo pelo sofrimento é que eu devo me lembrar ou me relembrar de agradecer. Agradecer a Deus porque é oportunidade. Porque é só no corpo que a gente tem essa oportunidade junto ao nosso próximo. Junto aos que amamos e junto àqueles que não amamos ou que não nos amam. É só no corpo. Espiritualmente, a gente aprende, a gente estuda, isso é a notícia dos espíritos através de vários médiuns, através de Kardec, de que nós temos essa capacidade. Mas na espiritualidade é um estudo fora do corpo. E não é lá em cima na espiritualidade, não é lá embaixo na espiritualidade. É no planeta. No nosso planeta, a oportunidade vem desta forma. Mas a oportunidade real de aprendizado é só no corpo. Porque a gente pode estudar na espiritualidade e, infelizmente, chegar aqui e fazer de conta que a vida possa me levar. E não é assim. Nós estamos aqui para vivenciar cada minuto a partir do momento que sairmos do corpo, aquela oportunidade cessou. E o agradecimento é indispensável desde o momento que a gente está com a oportunidade da reencarnação. Porque a fila é grande, né? A fila é muito grande para reencarnar. Vários espíritos gostariam de estar no seu lugar, no meu lugar, e não podem nesse momento. Tem que aguardar o momento exato para que ele possa. Até quando a gente ouve falar de reencarnação compulsória, foi permitida por Deus. Não foi que ele quis e tchum, reencarnou. É que realmente Deus permitiu para que as provas ou as expiações nos venham de forma adequada no momento exato. Pureza da intenção. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está tudo aqui, mas eu coloquei ali, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, a qualidade da prece está na intenção do coração, não na multiplicidade das palavras. Está bem claro para cada um de nós isso, né? Quando eu ajo, quando eu faço a minha prece e ela tem meras palavras, não importa quais, uma multiplicidade de palavras, mas não tenha sentimento, ela não é uma prece eficaz. Não vai ser. Quantas vezes a gente ouviu falar que a própria Madre Teresa de Calcutá só dizia apenas obrigada, Senhor. Ela nunca ficou mirabolando excessos de palavras. E nesse agradecimento, quantos anos ela conseguiu auxiliar tantos espíritos em sofrimento. Quantas vezes Chico Xavier, né, agradecia, dizia a Deus através das orações o quanto ele era grato por um dia ter aprendido de que ele não era um verme, como ele colocou uma vez em um dos contos. Ele se chamava depois de quê? Cisco. Ele era apenas um cisco nessa multidão do universo. Ele era apenas um cisco. Se ele, que nós temos uma grande admiração, né, pela pessoa, pelo espírito que ele conseguiu ser, pela sua evolução espiritual, e segundo os espíritos, um dos espíritos recebidos por Jesus, com toda essa benevolência que ele conseguiu conquistar, imagine, nós podemos chegar lá, né? Mas a oração
é indispensável o sentimento. A prece, como eu já dei uma adiantadinha, a prece horizontal e a prece vertical. Porque a prece horizontal, ela não vai sair daqui, da minha boca, se eu simplesmente fico proferindo as palavras e não tiver sentimento. Porque falar para o outro ouvir não é o mais indicado. Indicado é falarmos para que nós ouçamos. Somos nós que temos que ter isso primeiro em nós, para que o outro ouça mais tarde. Porque se eu não falo para mim, eu perco a minha própria personalidade, o meu caráter muda ou não é bom se eu falo apenas para o outro. O outro, a ele pertence a existência dele, a responsabilidade. Ninguém é culpado por um objeto, por exemplo, do meu livro sair daqui para ali, mas alguém é responsável por isso. Então, quando alguém é responsável, que esse alguém seja eu, por minhas palavras, por minhas atitudes, e cada um pelos seus. Não a gente achar que alguém é culpado dele. Não há culpa, há responsabilidade. Porque quando a prece ela é na vertical, como a gente já falou um pouquinho, ela vai atingir o objetivo. Se eu faço uma prece por uma pessoa que está aqui, essa vibração vai chegar na pessoa. Se ela está desencarnada, a prece vai chegar na pessoa. Pode ser, e como a gente já sabe também pela notícia dos espíritos, que naquele momento aquela pessoa não receba a prece, porque pode estar tumultuada a sua desencarnação, período de desencarnação, porque o corpo morreu, mas pode ser que ele não tenha desencarnado, pode ser que ele esteja preso ainda, e se ele estiver preso ao corpo, pode estar criando ainda, pode ter sido criada uma confusão mental, emocional, e aí aquela prece, aos poucos, vai atingi-lo, a fim de que ele sinta-se melhor, mais confortável. Tá tudo bem até aí? Todas as preces são boas, todas. Desde que nascida do coração sincero, todas. Pode ser para eu pedir um banco para minha casa. Ela não é uma prece ruim, só tem que ter sido sincera e ser útil. E se é útil para alguém, os espíritos vão estar avaliando através do meu sentimento, da minha emoção. Quantas pessoas às vezes saem de casa sem absolutamente nada quando tem casa? A gente conhece pessoas, como todos aqui conhecem, em situação nesse momento de rua, mas que viveram ou vivem com uma humildade que é capaz de sair daquela situação. Há pouco tempo, nós temos um rapaz que viveu um tempo aqui em Santa Cruz em situação de rua. Mas ele mostrou pra gente que ele já tinha sido casado, ele teve uma família, ele tinha situação financeira boa, e pelo mau uso ele perdeu absolutamente tudo. Ok, hoje, no ano de 2026, ele conseguiu uma casa num local, um estabelecimento onde ele está trabalhando, ele é seu próprio patrão e está retomando a sua vida. A gente tem falado para ele, graças a Deus, e é o quê? Oportunidade. Oportunidade de mais uma vez ele se reerguer pelo que ele faz. E ele está auxiliando outras pessoas porque ele sabe como foi passar a necessidade, passar o momento de fome. E um dia ele orando, pedindo a Deus, porque o Natal dele seria, ele já estava com uma casa, mas ele ainda abaixo da pobreza, né? Uma situação dessa, bem difícil, ele pediu a Deus que todos estivessem, né? Tivessem pelo menos um alimento naquele dia, que ainda ele não tivesse, mas que Deus auxiliasse para que alguém levasse para ele. E, claro, que ninguém vai
pasmar aqui desse jeito, mas sorriam por dentro. Ele recebeu uma pessoa que levou uma bolsa para ele com alguns alimentos no dia do Natal. Ele não sabia se chorava ou se sorria de alegria e na hora, muito obrigada, Senhor, pelo pão que hoje eu consegui receber. E ele dividiu o que ele recebeu com outras pessoas. Isso é uma forma de agradecimento a Deus, não com as palavras, mas com o sentimento. Por isso que a gente colocou ali, que todas as preces são boas, mas desde que seja sincera. O mecanismo oculto, qual é o mecanismo oculto da prece? Como é que a prece funciona? Ela funciona com uma ligação entre eu, encarnado, para outro encarnado ou para desencarnado, e a oração atinge a espiritualidade em todos os momentos. Porque tudo que eu falo aqui tem vibração, tem energia e não está apenas aqui nos seus ouvidos, está na sua mente, nos seus sentimentos e atinge além desse espaço. Quantas orações já foram feitas aqui pelo país, no período da pandemia, né? A gente se uniu em salas para que a gente parasse todos os dias para fazer prece e em salas virtuais. Aí vai dizer, poxa, mas funciona? Funciona. Porque lembram que o nosso planeta, ele é uma cópia do mundo espiritual? Há quantos anos os espíritos dizem que viam uma tela e era levada para tal lugar toda a mensagem dos espíritos superiores? Então, não tem nada de novidade para o nosso planeta. Vem de lá para cá. As músicas, as intuições, vêm quantas vezes pela madrugada o espírito desperta com toda a melodia na cabeça ou com a letra na cabeça, ainda que sejam sambistas, humoristas, várias pessoas que trabalham com a arte têm a intuição espiritual, porque o mundo espiritual é uma realidade. O fluido cósmico universal como veículo de transmissão do pensamento, que foi exatamente o que a gente falou. Esse veículo universal está aqui e está no universo, porque é o fluido cósmico universal que dá origem a absolutamente tudo. A gente tem bancos, mesa, ventiladores e muitos outros objetos que tudo tem princípio no fluido cósmico universal. Nós espíritos tivemos princípio, origem no princípio do fluido cósmico universal. Tudo isso que é formado por nós e para nós, não apenas usufruirmos, mas sermos responsáveis, até por um óculos, tudo isso leva o fluido cósmico universal. Tem uma origem que é Deus. O pensamento atua como uma corrente elétrica, o perispírito age como um fio condutor. A distância não importa. O pensamento viaja à velocidade da vontade e atinge o alvo espiritual imediatamente. Então não importa se eu estou no Brasil e uma pessoa está nos Estados Unidos, ela vai ser atingida pelo meu pensamento. Não importa onde ela esteja, porque a velocidade, a gente até desconhece todo o mecanismo que espiritualmente é feito. No outro dia, diante na Casa Espíritas, diariamente, tem todo um trabalho espiritual. E um dos grandes trabalhos são as águas magnetizadas, que todos que aqui estão já reconhecem isso, sabem que o fluido é utilizado, tanto do médium quanto da espiritualidade, para que aquela água torne-se um remédio. E esse remédio pode ser a cura para algumas pessoas, como a oração
pode ser a cura para algumas pessoas, mas também não vai fugir ao seu merecimento. A gente não pode ser, né, hipócrita de dizer que a pessoa vai tomar água fluidificada e ficar curada. Que ela, vou fazer uma oração por ela, vou aplicar um passe, ela vai ser curada. Tem um momento e um merecimento. Só que tem uma coisa, né, Deus é justo e bom o tempo todo. E é fato isso. Se nós nos reunirmos para orar, e Jesus já dizia, né, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí estarei. Então, se a gente se reúne e ora, a eficácia pode ser muito intensa. A nossa oração vai curar, vai auxiliar, vai proteger. Quantas mães estão em casa e oram para que o filho chegue bem em casa? E era, de repente, para ele passar por um problema tão grave e é minimizado. Quantas esposas ficam muito preocupadas, né, com os maridos no trabalho? Quantos maridos oram para que a esposa esteja tranquila, calma? Porque a gente, né, tem uns momentos que a gente fica meio assim, como dizem, meio de TPM, meio desesperadas. E quantos de nós conseguimos orar e auxiliar? E isso encarnados e desencarnados. Porque a gente não fica, às vezes, desequilibrado emocionalmente, apenas encarnados não. Existem os desencarnados desequilibrados emocionalmente, que é onde, muitas vezes, a gente ouve falar das obsessões. E temos as obsessões por desequilíbrio nosso e do nosso amigo, porque ele não é nosso. A gente fala que é inimigo, né? Mas ele é nosso amigo, porque ele vai estar nos auxiliando a nos equilibrarmos mais, como ele também vai ser auxiliado e vai entender um dia que hoje a pessoa que está aqui está tentando se melhorar, porque se ele é o meu inimigo, né, do passado, hoje ele é aquele amigo desencarnado e eu encarnada, ele vai estar me auxiliando na minha evolução. Como? Me dando sugestões que eu não deveria aceitar, mas se eu aceitar, a decisão foi minha. Ele vai estar querendo, né, botar o pé na frente para eu pisar, passar, tropeçar. Isso é só simbólico, hein, gente? Pisar, eu cair de cara no chão, mas isso aí é o quê? Um aprendizado para mim, uma lição que eu devo tomar, tirar uma lição, e ele vai estar vendo que se eu ajo corretamente, dou o melhor de mim, ele vai aprender. Então não estou apenas eu evoluindo, o meu amigo também vai estar evoluindo. A prece também deve ser feita por ele. Aliás, a prece aos inimigos, a gente encontra no Evangelho, né, no finalzinho, uma coletânea de preces, todas essas preces que tem lá, além das que, por quem nasce, por quem desencarna, por quem acabou de desencarnar, por cada um deles ainda tem prece pelos inimigos. Porque quando eu oro por ele, eu faço o quê? Lembra lá no início? Eu estou sendo mais humilde, eu estou elevando o meu pensamento, e tudo isso fará com que ele também receba essa vibração. Então a distância não vai importar e a velocidade, ó, é rápida. O que a prece modifica? A prece altera as leis divinas? Dei uma corrida, né? Não, não vai alterar as leis divinas. As leis naturais são imutáveis. O que muda então? O homem. Ela concede a força moral necessária para vencer as dificuldades e aceitar as provas com resignação. Por que muitas vezes não somos atendidos? Aí a gente chegou numa parte que a gente não adiantou. Por que será que às vezes a gente não é atendido na prece? Deus nos concede o que é útil para o nosso progresso espiritual, não o que atende o nosso orgulho imediatista. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão.
Ele responde inspirando coragem e paciência em vez de remover os obstáculos. Ele não vai tirar pedra do meu caminho, mas ele vai me dar, né, sabedoria para que eu ultrapasse. Quando eu vejo um degrau, eu levanto os pés. Se eu vejo uma pedra, eu levanto. Isso é o quê? Cópia do mundo espiritual. Então, simbólico, a pedra, as dificuldades, os problemas que temos, Deus não vai tirar da nossa linha, né, de visão. Ele vai nos auxiliar a ver mais claramente o que é necessário fazer. Por isso, as leis, né, é interessante quando a gente pensa na lei do nosso mundo, de que tudo nasce, desenvolve, cresce, reproduz e um dia morre. E é tudo, tudo. Nem um diamante que hoje, né, as pessoas veem como ou o mais lapidado ou a pedra bruta, não deixou de ser um fluido um dia, apenas um fluido. Então é absolutamente tudo, devemos exercitar a paciência e em especial a coragem para que a gente venha transpor esses obstáculos. Que obstáculos? Da vida. Obstáculos que surjam diariamente. Porque a gente não está aqui, como dizem, para lutar por um leão por dia. A gente está aqui para sobreviver e ver que todas as dificuldades que surgem em nossa vida são o quê? Oportunidades. A eficácia da prece coletiva, a prece em grupo. A união de pensamentos gera uma força imensa, efeito do conjunto. Múltiplos pensamentos direcionados ao mesmo bem funcionam como um coro harmônico que atrai uma falange de socorro mais robusta. Então, quando oramos juntos, não é a pessoa parou aqui na frente para fazer uma oração e cada um está pensando em uma coisa. É importante que a gente una os pensamentos com quem está orando, não importa o local. Porque às vezes a gente vai, por exemplo, já fomos, né, ano passado a vários cemitérios, né, onde alguns conhecidos nossos desencarnaram, e tinha pessoas católicas fazendo a oração, e espíritas e evangélicos, mas o importante não é a religião que ele está ali professando, é o pensamento dele, é o sentimento. Então, se o evangélico está orando, vamos orar junto. Se o católico está orando, vamos orar junto. Se o espírita está orando, vamos orar juntos, porque a gente consegue auxiliar aqueles espíritos, que foi o que eu lembrei agora, né, de alguns cemitérios, a gente vai auxiliar aquele espírito para que os espíritos superiores, uma falange superior, possa auxiliar aquele espírito no momento do desenlace. Aí é só do desenlace? Não. No nascimento, quantas vezes a gente para orar, porque uma pessoa vai estar no hospital e o bebê, daqui a pouco, né, aquele espírito vai estar reencarnado. E quantas pessoas adoecem e a gente, se puder parar com uma oração coletiva, já fizemos várias, né, Alexandre? De ir lá na Conceição, antes dela desencarnar, para que a gente orasse para a saúde dela ser restabelecida. Para quantas pessoas a gente pode fazer a oração? E a oração em conjunto, ela reúne mesmo, ela atrai espíritos para aquela emoção, para aquele sentimento. Mais um. Transição para a vivência prática. A prece não substitui a ação. Ajuda-te que o céu te ajudará. O verdadeiro poder da prece se manifesta quando saímos do silêncio da oração e entramos na prática da caridade ativa. A gente já relembrou isso, mas a gente vai falar. Quando a gente para, né,
nos dias que aqui no céu, que né, se reúnem para auxiliar o outro, é aí que a nossa oração está sendo efetiva, está sendo eficaz, que é a prática da caridade. Porque fora da caridade não há salvação. A salvação nossa não é a gente chegar, né, na espiritualidade como se fosse, né, um pasto, como as ovelhas desgarradas, não, pasto, não é um rio, ou chegar no paraíso e ficar olhando para o nada. Pelo contrário, a prática é exatamente fazer a caridade. A oração é uma caridade. É uma das mais eficientes caridades com o nosso próximo e conosco mesmo. Porque se eu perco o meu braço, a minha perna, o meu corpo inteiro praticamente, mas se eu tenho a minha mente, eu posso perder a fala, mas eu simplesmente conseguirei pensar e agradecer, orar, pedir a Deus pelos que estão à minha volta, até com a paciência, né, de me ver ali definhando, acabando fisicamente, mas que estou exercitando ou tentando aproveitar as oportunidades. Quantos espíritas nós já tivemos notícia de que passaram por um período tão longo de doenças graves e que nunca reclamaram. Um dos grandes exemplos, seu Amazonas, que era espírita, estava, né, na colônia de Curupaiti, nunca ouvimos o senhor Amazonas reclamar de absolutamente nada. E as preces dele sempre foram preces simples, preces emotivas, preces que a gente percebia que aquele ambiente era modificado. Então, a gente vai pedir para vocês todos, a gente chegando já no finalzinho, eu vou pedir para que todos vocês relaxem, sentem da melhor forma que vocês puderem, fechem os seus olhos, porque nós vamos ouvir uma música e eu gostaria que todos internalizassem a própria letra, raciocinasse na letra, pensasse e deixasse essa emoção da música em sua mente e em seu coração. É a música de Tim Vanessa, A Prece. Fechando os olhos, inspira. Ao rio que bebe pão, Jesus que nos ensina, no recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o teu coração, eu abri a ser melhor, e ao meu irmão. Ao filho que pede pão, é Jesus quem nos ensina, no recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor, e ao meu irmão. Os bons espíritos atendem à prece
inspirando boas ideias e fortalecendo a nossa vontade, nunca substituindo o esforço que cabe a nós mesmos realizar. Referências bibliográficas, né? Claro que a gente pode se aprofundar e deve se aprofundar como Kardec fez, que era realmente estudar. Então nós temos lá no Livro dos Espíritos, o Evangelho e a Gênese, que explicam bem, com mais detalhes, cada coisinha que a gente conversou aqui. Porque o estudo é uma apresentação de todo o conhecimento espiritual que nos foi trazido. Mas se a gente se aprofunda diante do que Kardec trouxe os espíritos, a gente consegue compreender um pouco mais ainda ou reavivar em nossa mente. Muito obrigada e que seja a nossa prece de hoje mais uma atitude benevolente para com o nosso próximo. A gente agradece você pelo trabalho, né, que Jesus te leve em paz, que continue nessa tarefa, né, divulgadora da doutrina espírita, que a gente possa entrar em sintonia com essa casa, com Deus nosso Pai, com os amigos espirituais. Senhor Jesus, amigo amado, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, a pedir que o Senhor possa depositar em cada coração que aqui se encontra os fluidos necessários para o seu fortalecimento físico, para o seu fortalecimento espiritual. Que possamos sair daqui, Senhor, renovado, com as nossas energias físicas fortalecidas, com esses fluidos benfazejos que caem do alto sobre gotas, penetrando em nossos corpos físicos e espirituais. Mas, além de tudo, Senhor, que a nossa fé se fortaleça frente às dificuldades da vida e frente a tudo aquilo que nós estamos vivendo. E com os corações gratos, Senhor, só temos que te agradecer por todo o bem, por todo o amparo e por todo o cuidado que nós recebemos a todos os momentos. Ser conosco, Senhor, nos leva para a nossa casa em paz e que possamos lá encontrar todos em harmonia. Obrigada por essa oportunidade, aqui estamos juntos estudando um pouco mais e que possamos sair daqui confiante na certeza do seu amparo. Obrigada por tudo, fique conosco hoje, agora e todo sempre, Senhor, que assim seja.